Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Psi em Áudio. Hoje o nosso papo é sobre um tema, olha, super importante e que sempre gera muita conversa: a atuação da psicologia na educação básica aqui no Brasil. Exatamente, é uma área cheia de história, né? Muitos debates, mas com um potencial enorme. Pois é, um potencial para ajudar a construir uma educação mais inclusiva, de mais qualidade, e para quem está na graduação de psicologia, na pós ou até estudando para concurso, entender isso é chave, né? Fundamental. E para guiar nossa conversa, a gente vai usar um documento de referência, as referências técnicas para a atuação de psicólogas e psicólogos na educação básica. É a segunda edição, revisada em 2019 pelo CREPOP. Que é o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do nosso Conselho Federal, né? Um dia mesmo. Isso, essencial para quem quer atuar nessa área. O nosso objetivo aqui hoje é ir direto ao ponto, sabe? Destilar o que tem de mais importante nesse material, os conceitos, as diretrizes. Facilitar o acesso, né? Para quem está nesse pique de estudo. Exatamente. Dar aquele panorama com os pontos cruciais. E para organizar, a gente vai seguir a própria estrutura do documento, que tem 4 eixos. Certo. Primeiro, a dimensão ético-política. Depois, a relação psicologia-escola. Aí, as possibilidades de atuação na prática e, por fim, os desafios que a gente encontra. Vamos nessa? Vamos lá. Então tá, começando pelo eixo 1, a dimensão ético-política. Parece algo meio abstrato, mas é a base de tudo, né? Antes de pensar no que fazer dentro da escola, o documento pede para a gente olhar o contexto maior. Sim, o quadro geral. E lembrar sempre, educação é direito humano fundamental. Tá lá na Declaração Universal, na nossa Constituição de 88, e o nosso Código de Ética Profissional bate nessa tecla também. Com certeza. Um compromisso nosso. E a gente sabe, né, que no Brasil essa luta por educação para todo mundo e com qualidade é uma batalha histórica. A gente avançou no acesso, claro, mas a qualidade ainda é um nó. Muito ligada à grana, às questões sociais profundas. Infelizmente. E ultimamente a gente tem visto um cenário bem complicado, né? Cortes de verba, ataques à educação pública, até mesmo à ciência. Sim, um desinvestimento preocupante. E isso não vem do nada, né? O documento aponta como as políticas econômicas, tipo o modelo capitalista, e mais forte ali a partir dos anos 90, o neoliberalismo com ideias do Banco Mundial e tal, moldam as políticas para educação. E aí cria aquela tensão, né? A educação vira uma mercadoria ou continua sendo um direito? Exato. E é aí que a psicologia entra. O documento reforça: o nosso compromisso tem que ser com uma educação democrática, que valorize a diversidade, que lute contra o racismo, o machismo, o LGBTfobia, o capacitismo. Um compromisso ético, né? Com a justiça social pela via da educação. Isso. E o interessante, né, é que essa postura ético-política não é só um discurso. Ela está totalmente ligada à história da psicologia escolar aqui no Brasil. Lá nos anos 80 rolou muita crítica. Ah, sim, lembro disso. Criticavam aquele jeito de atuar muito adaptacionista, sabe? Que tentava só ajustar o aluno à escola, culpando a criança ou a família pela dificuldade. Não questionava a escola, a sociedade. Uma prática que não transformava, né? Exato. Por isso, a virada que o documento propõe é sair dessa lógica que só olha para o indivíduo e que muitas vezes medicaliza, transforma a questão social, pedagógica em doença. Tipo, TDAH para tudo, né? Pois é, a gente precisa olhar para a complexidade, para a pobreza extrema, para o racismo estrutural, para as discriminações de gênero. Tudo isso está na sala de aula, está afetando a aprendizagem. Com certeza. Então, antes de qualquer coisa, a psicóloga, o psicólogo, precisa entender qual é a dessa escola, quais os valores, os objetivos, a direção política. Se perguntar, escola para quem? Para quê? Questionar mesmo. Sim, questionar as práticas, o currículo e mais, participar do controle social, sabe? Ir nos conselhos de educação, lutar por política pública que garanta esse direito de verdade. Completamente a forma de pensar a atuação e com essa base a própria escola vista de outro jeito, né? Que é o eixo 2, a psicologia e a escola. Isso. O documento usa uma expressão que eu gostei muito, território existencial. Não é só um prédio.
É um lugar de vida, de encontro, mas também de muita contradição, muito conflito. Exatamente. Cheio de vida. E hoje tem tensões novas, né? A velocidade da informação, o digital, as redes. Como a escola lida com isso? Aí rola aquela nostalgia, né? Ah, na minha época a escola era mais organizada. Sempre tem isso, né? Só que a realidade mudou, os alunos são muito mais diversos, os jovens talvez questionem mais, as instituições, no geral, parecem mais frágeis para lidar com tanta mudança. É um desafio constante. E aí, um ponto que o documento martela muito é a tal da medicalização. Ele cita o fórum sobre medicalização, alertando para essa mania de pegar problema complexo com 1000 causas e, pá, um diagnóstico individual. Sim, dificuldade de aprender vira dislexia, agitação vira TDAH, como se o problema fosse só da criança, né? Descontextualizado. Exatamente. E a escola, por natureza, ela cria regras, classifica, busca uma ordem. Mas, ao mesmo tempo, sempre tem aquilo que escapa, né? A diferença, o que não se encaixa. É nesse jogo que a psicologia entra. Pois é. E aí, conectando com o que a gente falou antes, o grande desafio é tirar a psicologia daquele lugar que ainda esperam dela às vezes, né? O consultório dentro da escola. Isso. Aquele foco clínico, quase uma função mágica de consertar o aluno que não se encaixa ou de fazer todo mundo ficar igualzinho. A proposta do documento é outra. Qual seria, então? A atuação tem que mirar a análise coletiva do que rola no dia a dia. Acolher o imprevisível, questionar as práticas que estão naturalizadas, sabe? Aquilo do sempre foi assim, em vez de só dar laudo individual. Entendi. Tem até uma citação do Guattari que é ótima. Não basta dar a palavra. Tem que criar condição para que as pessoas, professores, alunos e gestores, pensem sobre as próprias práticas. Faz todo sentido. Um trabalho com equipe, né? Justamente, em parceria. Valorizando o saber do professor que está ali na linha de frente. Não é uma relação de quem sabe mais. E tem outro ponto-chave. Discutir democracia na escola. E a diferença entre igualdade e diferença. Como assim? A busca é por igualdade de direitos, de oportunidades, claro, mas valorizando quem as pessoas são, as diferenças, e não tentando apagar tudo numa mesmice, entende? O foco é entender como as práticas coletivas ali produzem subjetividades e como a gente pode intervir nisso para promover mudança positiva. Entendi. Um trabalho muito mais focado no sistema, na instituição. Isso, no coletivo. Legal. Mas aí, como isso vira ação concreta? Quais são as possibilidades de atuação da psicologia na educação básica? Chegamos no eixo 3. Vamos lá. Bom, o objetivo final, o documento reforça, é sempre melhorar a qualidade da educação e fortalecer uma gestão democrática de verdade. E lembrar da função social da escola, né? Como dizia o Saviani, de humanizar, de permitir que a gente se aproprie do conhecimento que a humanidade produziu. Essencial. E, importante, o trabalho não é só com o aluno isolado, é com a comunidade toda. Professor, funcionário, família, estudante. Sempre o olhar no coletivo, na instituição. Exato. Uma área que o documento destaca é o Projeto Político Pedagógico, o PPP. A psicóloga ou o psicólogo pode e deve participar da construção, da avaliação, da reformulação, trazendo o olhar para as dimensões subjetivas disso tudo. Sim. E para isso, claro, precisa conhecer a fundo a realidade da escola, né? Os dados, o perfil dos alunos, do bairro. Com certeza. E essa participação não é como um consultor de fora, sabe? É como parte da equipe mesmo buscando um diálogo interdisciplinar real, juntando psicologia, pedagogia, serviço social. Entendi. Outra frente super importante é o processo de ensino-aprendizagem. A grande virada aqui é parar de culpar só o aluno pelo fracasso escolar, né? Nossa, fundamental. A análise tem que olhar para as condições sociais, históricas, para as relações dentro da escola que podem estar gerando a dificuldade. E aí, o trabalho com os estudantes muda totalmente de figura, né? O foco passa a ser descobrir o potencial de cada um. Talvez usar o que Vygotsky chamava de mediadores culturais, arte, jogo, música, para expressão e aprendizagem. Ah, interessante. E a avaliação também muda. Em vez de só ver o que o aluno não sabe, olhar para o que ele pode aprender com ajuda, a tal da zona de desenvolvimento proximal.
Com as famílias, a ideia é criar espaço para refletir junto, sem julgamento, e com os educadores, é parceria total, mediação, valorizar o trabalho deles. E falando nos educadores, a formação continuada deles é outra área de atuação, certo? Sim, a psicologia tem muito a contribuir. Conhecimento sobre desenvolvimento, aprendizagem, grupos, saúde mental, subjetividade. O documento até menciona as tendências pedagógicas tradicional, escola nova, tecnicista, para mostrar que precisa ter um olhar crítico sobre como se ensina, né? Exato. E ajudar a equipe a sacar como as políticas educacionais maiores afetam o dia a dia deles ali e como lidar com a dimensão subjetiva disso tudo. Pensar o professor como esse mediador no processo de humanização, como diz a Fácio. Tem também educação inclusiva. Nossa, esse é um campo com um desafio gigante, né? Enorme. Romper com prática que exclui, com aquele modelo muito clínico do diagnóstico que vinha das escolas especiais e rotulava, né? Enfrentar o preconceito, capacitismo. E aqui Vygotsky, de novo, é muito potente. Ele não focava na limitação em si, mas nas consequências sociais dela, e principalmente na capacidade da pessoa de achar caminhos para compensar, para superar barreiras. Que visão diferente. Muito. Por isso, o trabalho na inclusão tem que ser coletivo, focado em derrubar a barreira na atitude das pessoas e na estrutura física também. Isso envolve conversar com a saúde, com a assistência social, participar do planejamento para esses alunos, fazer avaliação que ajude a pensar estratégia e não só a classificar. E, por fim, o documento fala do trabalho com grupos de alunos, Sim, que pode ser desde acompanhar conselho de classe até fazer grupos de orientação sobre temas importantes para eles. Direitos, tipo ECA, escola e trabalho, as transições de ciclo, gênero, etnia, sexualidade, violência. orientação profissional também entra aí, né? Mas de forma crítica, ligada à realidade do trabalho, como a BOC propõe. Exato. E podem ter também grupos de apoio psicopedagógico, né, que trabalham essa relação entre o aprender e o sentir, cognição e afeto. Mas, de novo, sempre junto com a escola, com as famílias, buscando estratégia coletiva, fugindo daquela ideia de tratar a dificuldade como problema isolado do aluno. Entendi. No fim das contas, né, o que amarra todas essas possibilidades é uma atuação da psicologia que seja institucional, coletiva, preventiva e crítica, que valoriza a subjetividade, mas sempre dentro do contexto social, histórico, buscando transformar a realidade pela educação, lado a lado com a comunidade. Uau, um leque bem amplo de possibilidades. Mas a gente sabe que na prática nem tudo é fácil, e aí chegamos no eixo 4, os desafios para a prática. Quais são os principais perrengues que a psicologia enfrenta nesse campo? Os nós são muitos, né? O documento lista vários. Um deles é que ainda esperam muito aquele modelo clínico tradicional do psicólogo, né? Atendimento individual. Isso gera uma expectativa que não bate com essa proposta mais institucional. Sim, uma visão antiga que persiste. A própria formação em psicologia às vezes não prepara para isso. A Marilene Proença Souza já falava em 2014 que até concurso público focava mais no clínico. É verdade. Falta essa formação mais voltada para o institucional, para o coletivo. E tem barreiras legais também. A LDB de 96 não reconhece o psicólogo como profissional da educação formalmente. Teve aquela luta enorme pela Lei 13935 de 2019, que prevê psico e serviço social nas escolas públicas. Que foi uma vitória importante. Sim, mas a implementação ainda está caminhando a passos lentos, né? E falta, muitas vezes, uma conversa real entre o saber da psicologia e o da educação. Uma articulação maior, né? Isso. E aí vem um ponto que me preocupa muito. O retorno forte da medicalização, da patologização da vida escolar. Ah, isso é grave. A gente ouve falar demais de TDAH, dislexia, explicação biológica para tudo, ignorando o contexto. O CRP de São Paulo, o Grupo Queixa Escolar, tem batido muito nessa tecla. E com razão. É uma redução perigosa. Junta isso com o professor precarizado, adoecendo e as novas demandas que chegam na escola. Famílias diversas, identidade, violência, preconceito. Nosso cenário é bem complexo. Sem dúvida. E olhando para tudo isso, fica claro que para superar esses desafios, o profissional precisa ter uma postura muito crítica,
ética e politicamente engajada. Não dá para ser ingênuo achar que é só aplicar técnica. Precisa de mais, né? Muito mais. Investir em formação continuada, buscar parceria com saúde e assistência social, no trabalho intersetorial. Fortalecer o trabalho interdisciplinar dentro da escola. E como lidar com essa onda de medicalização? Olha, é uma luta ativa, né? É insistir em entender o fenômeno educacional na sua complexidade social, histórica e institucional, resistir à tentação da resposta fácil do diagnóstico. Faz sentido. E o documento reforça. Tem que participar do controle social, Conselho de Educação, Conselho da Criança, defender política pública que garanta a presença da psicologia na educação, mas uma presença qualificada, alinhada com esses princípios críticos que a gente conversou. O compromisso final é com uma escola democrática, inclusiva, de qualidade, que forme cidadãos, para todas e todos. Excelente. Bom, para a gente ir fechando o nosso papo de hoje, fica muito claro, né? Atuar na educação básica é um trabalho, sim, complexo, cheio de desafio, mas essencial para a psicologia. Absolutamente vital. Exige mesmo esse olhar crítico, esse compromisso ético-político forte e uma prática voltada para o coletivo, para a instituição, que vai muito além daquele modelo clínico que a gente está acostumado a ver. Superar esse modelo, né? Isso. E as referências técnicas do CREPOP são, sem dúvida, um guia fundamental para quem está nesse caminho, principalmente para quem está estudando ou começando. Com certeza. E pensando justamente em quem está ouvindo a gente, né, quem está na graduação, na pós, fica uma provocação, talvez. Manda. Como é que a gente pode, desde já, na formação mesmo, começar a afiar esse olhar crítico para a escola, para os processos de escolarização que a gente vê por aí? Como se preparar para não sair reproduzindo, sabe, essas práticas que individualizam, que patologizam, que ainda são tão fortes? Boas perguntas. E talvez que pequenas ações no nosso dia a dia, na faculdade, no estágio, já podem ajudar a valorizar mais a subjetividade, a diversidade, o pensamento crítico dentro da educação. Fica aí para a gente pensar. Ótimo. Perguntas excelentes para continuar a reflexão. Então a dica final é forte. Quem se interessou, busque o documento completo das referências técnicas, está lá no site do CREPOP, do CFP. Vale muito a pena mergulhar nesses estudos de psicologia escolar e educacional nessa perspectiva crítica. Leitura obrigatória. E claro, para mais conteúdos e discussões como esta sobre psicologia, siga o nosso canal Psi em Áudio. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.